começar, por favor? Certo. Deixa eu. Isso. Pronto, agora Pode foi, né? continuar. Obrigada. Então, como eu falei antes, a gente vai adentrar um pouco nesse tema. E para falar um pouco, para contextualizar, a gente tem que primeiro Coloca, saber o que. fala do Oi? início, por favor, para ficar na gravação. Como é? Fala do início para ficar na gravação. Tá. Boa noite mais uma vez a todos. Como eu falei antes, meu nome é Lucas. Eu e a outra ligante, Ana Carolina, vamos trazer o tema hoje de abdômen agudo inflamatório, né? Que é colecistite aguda e apendicite aguda. E o nosso intuito é principalmente mostrar de uma forma prática como a anatomia pode ajudar a gente a trazer algumas características dessas doenças, certo? Dessas patologias, e como a gente também pode ver a questão de, por exemplo, alguns sinais clínicos que o paciente apresenta, como delimitar, entender o porquê o paciente sente dor naquela região, certo? E aí, para a gente poder contextualizar um pouco, a gente vai começar falando de abdômen, né? Entender o que é o abdômen, e o abdômen nada mais é do que a parte do tronco que está situado entre o tórax e a pelve. E ele serve justamente como um arcabouço para sustentar aqui os órgãos do sistema digestivo e também parte do sistema urinário, né, que são os rins e os ureteres. Como as delimitações do abdômen, a gente tem de forma superior o músculo diafragma, certo? A gente tem de forma posterior os músculos intrínsecos do dorso e a parte lombar da coluna vertebral, e a gente tem como limite lateral e anterior, sendo ele indefinido, certo? E são pelos três músculos que a gente tem: o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. E esses músculos se juntam, formam uma bainha aqui no meio, certo? Vai formar a linha alba, formando justamente essa contenção aqui de forma anterolateral do abdômen. E na parte inferior, a gente tem justamente a região do pelve períneo, certo? E aí, para algumas descrições clínicas cirúrgicas, é importante a gente saber que o abdômen é dividido em 4 quadrantes e em 9 regiões. Como é isso aí, Lucas? É o seguinte: a gente vai passar uma linha chifo-pubiana, certo? Medial aqui, e a gente vai passar uma linha transumbilical. Quando a gente fizer isso, a gente vai dividir como se fosse um plano cartesiano. E aí fica fácil da gente saber que tem 4 quadrantes: o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo, certo? Além disso, a gente tem aqui ó, também mais 4 linhas para serem, mais 6 linhas, na verdade, para serem traçadas. A gente tem aqui ó, 2 linhas médio-claviculares, a gente tem uma linha subcostal, certo? Lembrando que aqui acima vai estar a 12ª costela, e a gente tem a linha transespinhal. Lembrando que aqui vai passar justamente a crista ilíaca e também a espinha ilíaca. E aí a gente vai dividir o abdômen em 9 regiões. Quais são elas? Vamos lá. A gente tem o hipocôndrio direito, região epigástrica e o hipocôndrio esquerdo. A gente tem o flanco direito, o lateral direito, a região umbilical e a região lateral, o flanco esquerdo. E aí a gente tem também a região inguinal direita e a região inguinal esquerda e a região infrapúbica ou pubiana, certo? E isso aí é importante por quê, Lucas? Porque quando você estiver lá no PSF acompanhando o médico, ou você está recém-formado, chegou um paciente e você vai dizer: onde é que você está sentindo dor? Ele vai dizer: doutor, eu estou sentindo a dor aqui, bem aqui na região do umbigo. Então você vai colocar lá o exame físico, uma anamnese, né? Você vai colocar lá: o paciente relatou que sentiu dor na região umbilical, a palpação profunda, ou que referiu dor no quadrante inferior direito, a palpação, certo? E justamente que serve isso aí, essa divisão que a gente pode visualizar e aí identificar as características clínicas anatômicas do indivíduo. E aí, para dar entrada no nosso próprio tema, definidamente, a gente vai falar de abdômen agudo, né? E abdômen agudo nada mais é do que uma condição clínica de urgência que o paciente vai chegar com a queixa de dor abdominal extraordinária. Ele vai dizer que às vezes essa dor começou de forma leve e foi intensificando, e muitas das vezes essa dor já começa agoniando de forma extrema o indivíduo, que ele, pela escala visual analógica de dor, que chama EVA, ele vai estar lá com um score de 10/10, certo? E é importante também salientar que essa condição clínica é refratária à medicação. Ou seja, ele vai ter uma medicação, vai continuar doendo, vai continuar a dor, vai persistir, ele vai chegar lá no pronto-socorro. Às vezes ele vai para o pronto-socorro, é medicado, e aí volta para casa, e quando volta para casa a dor persiste, e volta de novo. Aí você fica: rapaz, esse rapaz já veio aqui, entendeu? Já é um sinal de alerta. E antigamente, para ser classificado como abdômen agudo, essa dor tinha que ser a mais de 6 horas. Ou seja, a dor tinha que começar agora, daqui a 6 horas, se ela não cessasse, é que era classificado como abdômen agudo, certo? Porém, hoje, se você chegar com a dor intensa e chegar a taquicárdico, taquipneico, você já tem certeza ali que é classificado como abdômen agudo.
E antes também era classificado abdômen agudo se houvesse a necessidade de intervenção cirúrgica. Só que hoje tem casos, por exemplo, no intestino grosso existem divertículos, certo? São algumas pocinhas. E aí esse divertículo ele pode estourar. Se ele estourar, ele vai acontecer um sangramento. Mas, todavia, se tiver um caso de diverticulite, ele estiver inflamado, for agudo, mas não tiver de forma, como é que eu posso dizer assim, sangrando, então o que é que vai acontecer? Não vai precisar de intervenção cirúrgica, o tratamento vai ser outro, vai ser um tratamento mais terapêutico. Então aí também vai ser caracterizado com abdômen agudo, mesmo que não necessite de uma intervenção cirúrgica. E aí, para classificar o abdômen agudo, a gente tem 5 tipos. E os nomes são bem diretos, assim, é para a gente não errar mesmo. O abdômen agudo obstrutivo, como o próprio nome já diz, né? Está obstruindo alguma alça intestinal, por exemplo, por algum motivo. Tem o perfurativo, como exemplo, as úlceras gástricas. Tem o vascular isquêmico, em que houve redução, então perda total da irrigação sanguínea para uma determinada área, para o estômago, para alguma alça intestinal, um ilho. Tem o inflamatório, que é o que a gente vai mais discutir hoje, justamente por ser um assunto que cai muito nas provas de residência, e além disso também por ser um assunto que está no dia a dia médico. Tanto você como recém-formado, trabalhando no pronto-socorro, por exemplo, tanto também você na residência de cirurgia geral, algum tipo de residência, certo? E temos o último, que é o abdômen agudo hemorrágico, que, como o próprio nome já diz, houve alguma hemorragia. A artéria mesentérica superior, houve alguma hemorragia nela, a artéria mesentérica inferior. Tudo bem? E aí a gente vai falar em si agora do abdômen agudo inflamatório. E a gente tem essas principais causas. A primeira disparada, que Carol vai falar hoje, é a apendicite, certo? A segunda é colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar. Pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. Diverticulite, como eu falei anteriormente. E a DIP. DIP é a doença inflamatória pélvica, certo? Que acontece principalmente nas mulheres. Um cisto de ovário, uma gestação uterina, alguma coisa assim do tipo, certo? Das trompas. E aí a gente vai focar hoje principalmente na apendicite e na colecistite. Para falar de colecistite, a gente tem que entender um pouco da sua anatomia, ou seja, anatomia da vesícula biliar. A gente vai entender as patologias que estão ligadas à vesícula, para que a gente possa diferenciar alguns nomezinhos, que às vezes a gente pega em hora de prova, a gente vai escrever e acaba se confundindo até mesmo, a gente sabe, mas às vezes confunde. A gente vai entender a fisiopatologia da doença, como se dá o diagnóstico e o tratamento. E lembrando que tudo isso voltado para uma forma mais anatômica, certo? Aí, para falar um pouco da epidemiologia da doença, que é que consiste ela, a gente sabe que quem é mulher, certo, entre segunda e terceira década de vida, é mais propícia a ter a doença. Além disso, também, obesidade é um grande fator para ter a doença. Inclusive, já existem vários artigos e vários estudiosos que definem você ser nativo americano, ou seja, morar nos Estados Unidos, como ser um predisposto a sofrer de colecistite, devido à dieta lá que é muito rica em carboidratos, certo? Lá tem um grau de obesidade muito grande. Então, isso aí já é um link que a gente pode fazer. E aí, para falar de anatomia da vesícula biliar, a gente começa o seguinte: ó. Aqui está a vesícula biliar, e aqui é o que a gente chama de uma parte da árvore da vesícula biliar, certo? Se a gente passar uma linha imaginária aqui nessa região, ó, onde eu estou passando o mouse, a gente vai ter aqui o fundo da vesícula. Eu vou passar outra linha imaginária aqui, e aqui a gente vai ter o corpo da vesícula. A porção restante vai ser justamente o colo. Sempre lembrar, né, geralmente a anatomia, essa parte aqui, ó, que é mais fininha, é como se fosse o pescoço, a gente chama sempre de cólon, tá bom? E aqui é a região do infundíbulo, é onde a bile vai ser secretada, né, que foi armazenada, vai ser posteriormente secretada. Aí a gente tem aqui, ó, o ducto cístico, ou seja, o ducto que conecta a vesícula biliar, certo? Tem um ducto hepático comum, ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. O ducto hepático comum, juntamente com o ducto cístico, eles vão formar o ducto colédrico, certo? E esse ducto colédrico ele vai entrar lá na segunda porção do duodeno, certo? Na ampola de Vater, juntamente com o ducto pancreático principal, para liberar seu conteúdo. Tudo bem? E aí o que é que acontece? Essa imagem aqui é boa, eu gosto de sempre trazer ela, porque aqui onde tem o ducto cístico e onde tem aqui o ducto hepático comum, ele está em uma posição bem anatômica. E se a gente pensar em uma linha passando aqui, ó, vai formar um triângulo. E aqui nessa região vai passar uma artéria que é bem conhecida. É a artéria cística, né? Se eu tenho um ducto cístico, eu vou ter a artéria cística. E é justamente aqui, formando essa área aqui, que é bem de referência, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Aqui a gente vê uma vista inferior do fígado, certo? E aqui nessa vista inferior do fígado, a gente vê que
vesícula biliar está ligada intimamente à face visceral do fígado, certo? Está bem ligado aqui na porção do lobo direito do fígado, juntamente com o lobo caudado do fígado. Aqui, de novo, a gente tem, ó, o fundo da vesícula, o corpo, o colo, região do infundíbulo. Aqui, ó, o ducto cístico, ducto hepático comum, e aqui, justamente, o ducto colédoco da vesícula biliar, tá certo? Quando a gente vai tratar de irrigação da vesícula biliar, a gente tem que lembrar o quê? Qual é a principal aorta que sai do coração? A aorta abdominal. Vai sair a aorta abdominal do coração, vai vir a aorta torácica, e logo abaixo do diafragma, ela vira a aorta abdominal, certo? E aí, da aorta abdominal, sai um tronco muito importante, que é chamado de tronco celíaco, onde sai 3 ramos de artéria. Sai a artéria gástrica esquerda, que vai para a curvatura menor do estômago, vai sair a artéria esplênica, que vai justamente para o baço, e vai sair a artéria hepática comum, que é justamente essa artéria aqui, ó, na imagem, certo? E aí, da artéria hepática comum, vai sair a artéria gastroduodenal e a artéria hepática própria. Essa artéria hepática própria é como se fosse o ducto hepático comum, vai se formar em artéria hepática direita e artéria hepática esquerda. E da artéria hepática direita vai sair a artéria cística, certo? Ou seja, é a artéria que vai nutrir a vesícula biliar. Como eu falei antes, ó, a gente tem aqui a vesícula, ducto cístico, o ducto hepático comum, o ducto colédoco. E aqui a gente vê que foi formado ó, um triângulozinho. E esse triângulo se chama trígono de Calor. E por que ele é importante? Porque ele é muito perguntado em prova de residência e é uma referência, grande referência anatômica para os cirurgiões na hora que vai fazer a cirurgia, a colecistectomia, certo? Então, o que é que acontece? O cirurgião vai procurar justamente esse trígono para poder efetuar a remoção da vesícula biliar. Isso aqui é uma anatomia normal. E aí a gente tem também as variações anatômicas, que em cirurgias de colecistectomia videolaparoscópica, ou seja, aquelas por vídeo, não interfere muito quando a gente fala de anatomia, de variação anatômica da irrigação da vesícula biliar, certo? Ela interfere mais quando são aquelas cirurgias tradicionais, as cirurgias abertas. A gente tem aqui, como exemplo, a artéria cística saindo da artéria gastromental, da artéria hepática direita, da artéria hepática esquerda, certo? E aí foi mais para mostrar a vocês, eu trouxe essa imagem aqui, para ver que existe sim um percentual de variação anatômica, mas que o normal é esse aqui, é o que está em maior parte da população e é o que a gente mais vai se encontrar, certo? Agora, falando um pouco de patologias que estão ligadas à vesícula biliar. Nós temos alguns nomezinhos que confundem, como eu falei antes. A gente tem a colecistite, que é o tema da aula de hoje. E o que é a colecistite? Como a gente sabe, nesse sufixo it, tite, é justamente de inflamação. Aí você olha essa fotozinha aqui, ó, que eu trouxe, e essa foto aqui você vê uma vesícula biliar que está bem com a parede bem espessada, que está bem inflamada. Então você sabe que é uma colecistite. O que é uma colelitíase, Lucas? Uma colelitíase nada mais é do que pedras na vesícula, certo? São formados aqui cálculos biliares na vesícula, geralmente ou cálculos biliares ou, na maior parte, cálculos que são formados pelo excesso de colesterol, certo? Então, a colelitíase são os cálculos na vesícula. Coledocolitíase. Como eu falei antes, litíase não é cálculo, então colédoco é o quê? É um cálculo que está no ducto colédoco. Fica bem simples isso aí para não errar, certo? E aí, o último nomezinho que tem é colangite. O que é a colangite? A colangite é uma inflamação e infecção, principalmente com bactérias, da árvore biliar. A gente vê aqui a árvore biliar e vê que nela são formadas estenoses, ou seja, o diâmetro, o raio dessa árvore biliar vai ser diminuído e aí vai impedir o fluxo da bile normal. E aí causam vários problemas e é muito importante a gente diferenciar colecistite e colangite, porque os sinais clínicos deles se parecem muito. Todavia, existe uma forma de diferenciar eles, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e aí também é importante a gente saber o nome e a diferença dele, como eu falei antes, certo? Agora, falando da fisiopatologia em si, da colecistite. A gente tem que a colecistite é uma doença inflamatória infecciosa da vesícula biliar, certo? A gente tem aqui, ó, o fundo, o corpo, o colo, mais uma vez, o infundíbulo da vesícula, essa região aqui, ducto cístico, juntando com o ducto hepático comum, ducto colédoco, e a gente vai cair aqui na pula de Vater, né? Que é na segunda porção do duodeno, a porção aqui, ó, descendente do duodeno, certo? E a complicação mais comum da colecistite é a colecistolitíase. Vou falar o que, é que vai acontecer. A gente vai ter aqui, eu não sei se dá para ver, porque a cor está bem parecida com a do ducto cístico, um cálculozinho na vesícula. Só que esse cálculo vai ficar onde? Esse cálculo vai ficar ou na região aqui do infundíbulo ou na região do ducto cístico. E se tiver um cálculo obstruindo a passagem, o que é que vai acontecer? A bile que foi pré-armazenada não vai conseguir ser liberada.
Se não consegue ser liberado, vai ficar aqui, ó, bem cheinha. Se está bem cheia, a gente vai chamar o que a gente é conhecido como estase biliar, ou seja, a bile ficou parada ali. E a bile parada forma um lugar propício para micro-organismos, principalmente bactérias de espectro gram-negativo. Por isso que muitas das vezes a gente vê nos pacientes febre, né? A gente vê que vai ser liberado interleucinas, principalmente tipo 1, gera febre no indivíduo pela cascata imunológica. E também os outros sintomas, náusea, vômito, certo? Então, toda a cascata fisiopatológica da doença da colecistite, a inflamação, é porque teve um cálculo lá obstruindo ou ducto cístico ou infundíbulo. Isso aí já é grande importância para a gente entender um pouco da doença mais, certo? Passando agora para o quadro clínico do paciente, como é que a gente vai chegar a um diagnóstico, por exemplo? Vamos lá. Geralmente o paciente vai chegar sudoreico, vai chegar reclamando de dor abdominal no quadrante superior esquerdo, superior direito, desculpa, certo? Uma dor que anda. Como é essa dor que anda? Ele diz que essa dor começou aqui na região umbilical, epigástrica, veio para a região periumbilical e depois foi justamente para o hipocôndrio direito, certo? Alguns pacientes também relatam dor no ombro direito e também abaixo da escápula. Por que isso acontece? Porque existem vias de nervos aferentes e eferentes que fazem uma forma de plexo. E aí esses plexos levam essa informação também que está na víscera para outras partes do corpo, certo? É como se estivessem tudo interligado. Por isso que eles sentem dor referida nessa região. Além disso, relatam dor a mais de 6 horas, como eu falei antes, tem uma leucocitose alta, como eu falei, vai ter bactérias ali no onde está tendo estase biliar, vai ter náuseas e vômitos, e principalmente um achado clínico muito importante é que a dor piora após a alimentação. Ele vai dizer, doutor, eu tô com, depois que eu comi uma feijoada, tá aqui uma dor que eu não tô aguentando. E aí você já liga o sinal de alerta, dá um start, e opa, pode ser um caso de colecistite, tá bom? Como é que a gente vai fazer o exame físico desse paciente? A gente vai pedir para ele deitar, né, em decúbito dorsal. Quando ele deitar, você vai primeiro inspecionar o abdômen dele, ou seja, vai olhar o abdômen do paciente, vai ver se está flácido, se tem sinal de peritonite, se está normal, se está globoso. Depois que você inspecionar, você vai pegar seu estetoscópio, vai auscultar os quadrantes do abdômen, certo? Que é justamente para ver se tem algum ruídos hidroaéreos, que é justamente aqueles sonzinhos que o nosso intestino faz, para ficar mais fácil de entender, porque se não tiver, pode ser um quadro, por exemplo, de ilho paralítico, certo? Então é muito importante. E depois a gente vai fazer a percussão, colocar os dedinhos lá e bater, e depois a palpação. E aí, quando a gente for fazer a palpação, a gente vai começar de onde ele não está referindo dor. Se ele está referindo dor do lado direito, a gente vai começar do lado esquerdo, certo? Então a gente começa lá, hipocôndrio, região do flanco esquerdo, umbilical, periumbilical, até chegar aqui no hipocôndrio direito. Quando chegar no hipocôndrio direito, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer, por gentileza, seu João, inspire, certo? A gente vai pedir para ele inspirar. Só que antes de inspirar, a gente vai procurar o ponto cístico, é um ponto de referência também anatômica para esse diagnóstico clínico. A gente vai chegar aqui, ó, abaixo da 12ª costela do paciente, como a gente pode ver aqui, ó, e vai colocar o dedo bem abaixo, a ponta do dedo. E aí, quando ele inspirar, você vai apertar. Na hora que você apertar, ele vai, na mesma hora, parar de respirar, vai dar uma travada, e quando ele der uma travada, vai referir dor naquele exato momento. Então, você já sabe que ali é um quadro de colecistite, certo? Como é que eu posso dizer assim? Você está no caminho certo para diagnosticar. E aí, esse ponto cístico acontece por quê? Se a gente pensar que o diafragma vai contrair quando você inspira, vai levantar justamente aqui junto com ele o fígado, né? Já que o fígado está em contato direto com o diafragma, e vai justamente deixar aqui, ó, livre um ponto cístico, que é essa parte aqui que está a vesícula. Você tocando e ela estando inflamada, com certeza vai referir dor. E aí, qual é o exame padrão ouro para definir que está tendo colecistite? É a ultrassonografia. Eu trouxe essa imagem aqui de ultrassonografia. A gente pode ver nela cálculos biliares, a gente vê também aqui a parede de forma bem espessada, certo? E aí a gente diagnostica. Depois que diagnosticou, o que é que a gente vai fazer? Se você for cirurgião, vai operar. Se você não for, vai mandar para algum lugar que tenha cirurgião, né? Só para falar bem rapidinho do diagnóstico diferencial, se a gente tiver esses 3 sintomas aqui junto, ó, febre, dor abdominal e icterícia, para quem não sabe, icterícia é você ficar com aquele aspecto bem amarelado, certo? Lembra sempre de Homer Simpson. Falou icterícia, lembra dos Simpsons, aquele aspecto amarelado. Isso aí chama-se de tríade de Charcot. E é justamente para aprofundar cada vez mais o diagnóstico diferencial, não de colecistite, mas de colangite. Isso é importante porque os tratamentos são diferentes.
E se além dessa tríade de Charcot vier mais esses dois achados clínicos, a hipotensão e a confusão mental, a gente chama de penta de Reynolds. Hipotensão e confusão mental mais a tríade de Charcot. E aí você aprofunda ainda mais esse seu diagnóstico de colangite. E mais uma vez reforçando, é porque o tratamento é diferente. Então é importante saber esse diagnóstico diferencial, certo? O tratamento da colecistite, você vai hidratar o paciente, porque ele vai estar muito desidratado. Você vai dar analgesia, né, que é para dor, antiemético para náusea e vômito, por exemplo, Nausedron, e antibiótico terapia. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai internar se tiver cirurgião no plantão, se não tiver, você vai promover a referência dele, né? Vai transferir e realizar a referência. E aí, você diagnosticou agora, eu tenho que operar agora, ele tem que ser operado agora. Não, estudos já afirmam que tem um prazo de até 72 horas. Às vezes, os pacientes têm um quadro assintomático, sintomático leve e esperam para operar. Hoje já é indicado também que eles operem assim que sentir esse quadro que for diagnosticado. Porque, meu amigo, quando pega esse tipo de abdômen agudo inflamatório, é dor, é dor, é dor, é dor, é dor, certo? E aí eu trouxe para vocês o tratamento cirúrgico, né? Existe o tratamento terapêutico, vamos dizer assim, mas na maioria das vezes o tratamento é cirúrgico, certo? E aí eu trouxe aqui esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês como é que se dá a cirurgia de colecistite, que é a colecistectomia. A gente está já acabando. A gente vê com a cirurgia que geralmente são usados 3 portais, certo? 3 a 4 portais. A gente tem 2 portais aqui que são chamados de trocárteres. E também tem esse aqui na região umbilical. Nesse trocáter, que está aqui a região umbilical, vai ser colocado um sulfador de CO2. Muita gente não sabe, mas o gás que é utilizado nas cirurgias videolaparoscópicas é o gás carbônico. Agora, por que não pode ser oxigênio? Simplesmente porque ele é inflamável. Se você colocar oxigênio no paciente, todo mundo vai explodir que estiver ali. Por isso que o gás usado é o CO2. Aí aqui a gente tem o ducto cístico, o ducto hepático comum, formando o ducto colédoco, e tem aqui por cima passando justamente a artéria cística, formando um trígono de calor. Você vê que o cirurgião aqui, no vídeo vai mostrar, vai clipar justamente essas duas áreas, o ducto cístico e a artéria cística, para poder fazer com que o fluxo seja interrompido, tanto de bile quanto de sangue. Clipado, e aí ele vai, com a tesoura, vai realizar o corte do ducto cístico, e com bisturi elétrico ele vai realizar a remoção da artéria cística, certo? E aí a vesícula biliar saindo. Para mostrar também de uma forma para vocês mais real, visível, o que é que a gente tem aqui? Uma colecistectomia. A gente vê aqui nessa primeira imagem a vesícula biliar ligada ao fígado, né, ao lobo direito do fígado, na sua face visceral. Aqui, já dissecado, a gente encontra o ducto cístico e acima a artéria cística, que é justamente o triângulo de calor. Aí lembre que aqui não dá para ver o ducto hepático comum, porque a vesícula, no lugar de estar assim, o fígado vai estar rebatido para cima, certo? Que é justamente para o cirurgião poder ter acesso a essa área para poder efetuar a cirurgia. Nessa imagem aqui, a clipagem da artéria cística, nessa aqui, a clipagem do ducto cístico. Com a tesoura, ele corta o ducto, e com o Hulk, que é essa espécie aqui de bisturi elétrico, ele vai realizar já a cauterização também da artéria cística. E aqui, para terminar, eu trago um videozinho real da colecistectomia, tá? Aqui ele está fazendo a dissecção da vesícula biliar, certo? Aqui é uma pinça conhecida como uma pinça jacaré, mas comumente usada. E aqui é uma pinça que ele vai usar para fazer a dissecção, para encontrar justamente o trígono de calor. Depois que já foi encontrado o trígono de calor, como eu falei antes, vai fazer uma clipagem dos vasos do ducto cístico da artéria cística, mais uma vez. Certo? Aqui, ó. Nessa região aqui, o trígono de calor bem definido para a gente ver. Realiza a clipagem de novo. Com a tesoura, cortando o ducto cístico. Acho que esse vídeo não, que eu fiz não mostra ele usando o Hulk, mas ele vai usar o Hulk justamente para primeiro tirar a artéria cística e depois desprender a vesícula do fígado. E aqui a gente tem justamente ele já desprendendo a vesícula do fígado, né? Tirando seu contato para poder realizar sua remoção. E aqui eu trouxe esse videozinho, não foi do mesmo caso, mas justamente para mostrar, ó,
que quando ele abriu a vesícula biliar, tinha justamente esse cálculo aqui, que estava interrompendo ali o infundíbulo, na verdade, né, pelo tamanho, não estava no ducto cisto, estava no infundíbulo, e aí aconteceu esse processo de estase biliar, a gente vê a bile armazenada, certo? E desenvolveu toda aquela cascata fisiopatológica para ter a inflamação da vesícula biliar. Pronto, pessoal, da parte de colecistite, é justamente isso, e agora eu vou passar para a Carol apresentar, certo? Ela vai falar sobre um pouco de apendicectomia, certo? De apendicite aguda. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, gente. Me confirme se está aparecendo, por favor, a apresentação. Lucas, confirma aí para mim, por favor, que está aparecendo. Tá sim, Carol. Tá aparecendo. Tá, então vamos lá. Como o Lucas disse, né, eu vou apresentar um pouquinho agora sobre a apendicite aguda. E como ele falou também na apresentação dele, tudo que acaba em ite está relacionado com inflamação. E aqui não é diferente. Aqui na apendicite aguda vai ser uma inflamação de uma estrutura que é chamada apêndice. E aí, para começar, eu vou falar um pouquinho da anatomia e depois a gente vai passar por todos esses aspectos aqui dessa patologia, né? O diagnóstico, a irrigação, a fisiopatologia e o tratamento. E aí, para começar, eu vou falar um pouco da anatomia, né? O que é esse apêndice? O que é essa apendicite? Vai ser uma inflamação causada no apêndice secal, ou também chamado apêndice vermiforme, que é um divertículo verdadeiro que vai estar localizado na confluência das tênias do seio. E aí, essas tênias estão presentes no nosso intestino grosso, e elas estão presentes em números de 3, né? Que é a tênia livre, que ela vai estar na região mais anterior aqui do colo ascendente, como tem nessa imagem, e tem a tênia aumental, que vai estar na região do colo transverso, ela vai estar mais visível no colo transverso, e a terceira vai ser a tênia mesocólica, que está mais na parte posterior do intestino grosso. E aí, na região do seco, que vai ser a região do início do intestino grosso, a gente vai ter a presença desse apêndice. E aí, aqui nessa imagem, né, de uma estrutura Carol, visceral verdadeira, a gente pode ver aqui a região do seco e o apêndice. A gente vê Carol, que ele tem um formato... Oi, não tá no modo apresentação, tá? Tá tipo no slide mesmo, do PowerPoint. abriu? Abriu, agora abriu. Tá aparecendo esse negocinho embaixo? É, tá aparecendo o teu mouse, mas não é um apontador. Apareceu agora? Só o mouse, mas tá dando pra ver com o mouse. Tá, pronto. Aí aqui a gente vê o seco, que é a região inicial do intestino grosso. E aqui onde eu estou apontando vai ser exatamente o nosso apêndice. Nessa imagem a gente vê uma vista anterior e nessa aqui de baixo a gente está vendo uma posterior. E aí essas tênias, né, que vai ser onde vai se originar o apêndice, ela vai estar repousando sobre o peritônio. E elas vão ter a função de ajudar no peristaltismo do intestino. E aí onde é que se encontra, né? E essa estrutura, ela vai estar na região que ele chamou de quadrante inferior direito, que é também conhecido como a fossa ilíaca direita. E aí a gente passa agora para a parte da irrigação. A irrigação do apêndice, ela vai ser feita vai ter origem, né, a artéria que vai irrigar diretamente ela, vai ter origem da aorta abdominal, que foi a aorta que Lucas também falou. É um vaso muito importante na vascularização do nosso abdômen. Dele vai sair o tronco cilíaco, que Lucas também falou, né, na patologia dele, e vai sair também a artéria mesentérica superior e inferior. E aí, a que vai para importar para a gente aqui vai ser a mesentérica superior, que a gente pode ver aqui na imagem que ela está
onde eu estou apontando aqui com o mouse. E aí, do lado dela vai ter também a veia. Então, vai ter a aorta e a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior. E aí, dela vai surgir outra artéria, que é a ileocólica, que é essa daqui. E ela vai enviar dois ramos, que vai ser o ramo ileal, esse de baixo, e o ramo cólico. E aí, desse ramo ileal vai sair uma artéria, que vai ser a apendicular, e ela vai irrigar diretamente nosso apêndice. Ela passa aqui por trás, até chegar no apêndice secal. Então, a gente pode ver que a origem dessa irrigação vai estar na aorta abdominal. E aí, a gente passa para a fisiopatologia dessa doença, né, dessa patologia. E aí, a gente separou 4 quesitos, que vai ser a gerada por uma obstrução, por uma distensão, uma isquemia local ou uma perfuração. E aí, dentro do quesito, né, da obstrução, a gente tem 3 causadores. Um deles vai ser a hiperplasia linfóide, que vai ser originada a partir do aumento dos folículos linfóides naquela região. E aí, esse aumento vai causar uma obstrução da estrutura, né, do apêndice. E aí, o segundo vai ser o fecalito, que vai ser o endurecimento de fezes. O apêndice é uma região que pode ter um trânsito, porém pequeno, né, de fezes, quando está tendo todo o processo de produção das fezes. Mas o que não é, digamos assim, correto é cair nessa região uma quantidade muito grande de fezes e permanecer ali dentro. Porque aí essas fezes vão sofrer um processo de desidratação e vai ter um endurecimento delas. E aí vai gerar uma obstrução daquela região, o que não é benéfico. E aí, o terceiro ponto, né, no quesito obstrução, vai ser o tumor. Que aí, a partir do momento que ele for crescendo, for aumentando sua extensão, ele vai causar essa obstrução. E aí, o segundo vai ser a distensão daquela estrutura, que também não vai ser benéfica, porque ela vai começar a comprimir outras regiões, vai começar a causar dor no paciente. E a terceira vai ser a isquemia local, que a gente pode dizer que é uma consequência da obstrução ou da distensão, porque a partir do momento que a gente tem uma obstrução daquela região, é bem provável que a gente tenha um comprometimento da irrigação daquela região. E aí, quando falta sangue, consequentemente, o nosso órgão, né, a nossa estrutura vai ali morrendo aos poucos. E aí a gente diz que vai ser uma isquemia local. E, por último, vem a perfuração, que aí vão ter dois quesitos, que é o abscesso e a peritonite, que aí pode chegar a gerar uma sepse no paciente com essa perfuração, né, que o conteúdo que vai estar dentro do apêndice vai se romper, o apêndice vai se romper e vai ali banhar toda a nossa cavidade abdominal. E como aquele conteúdo que está dentro do apêndice vai ser um conteúdo proveniente de uma proliferação de bactérias, as chances de ter um processo infeccioso ali são muito grandes. E aí a gente classifica ele como uma situação grave, né, do paciente. E as consequências são muito graves porque, para se tratar um quadro desse, é muito complicado. E aí a gente passa para o diagnóstico. O diagnóstico, ele está muito ligado com o quadro clínico. Então, a gente tem o auxílio de alguns recursos, como a ultrassonografia e a tomografia, para chegar no diagnóstico. Mas a gente pode dizer assim, que o padrão ouro para isso seria mesmo analisar o quadro clínico do paciente, porque ele já diz muito, já acusa muito que o paciente está com uma apendicite aguda, né? E aí, como é que vai ser esse quadro clínico do paciente? O começo da doença, o paciente vai apresentar uma dor epigástrica e periumbilical. E aí, por que ele vai apresentar essa dor nessa região? Se o nosso apêndice, ele está na região, no quadrante inferior direito. Porque ele pode acometer, né, algumas fibras aferentes, que vão estar ali localizadas na região T8 a T10, que pode gerar uma dor referida. Então, a dor que o paciente sente primeiro, a gente pode dizer assim, né, a dor inicial, vai ser na região epigástrica e na periumbilical.
E aí, com o passar do tempo, o paciente vai apresentar uma dor mais característica da doença, que vai ser exatamente onde está localizada a estrutura, na região inguinal direita. E aí, por ser um processo inflamatório, né, o paciente pode apresentar náuseas e vômito. Não é obrigatório, mas na maioria dos casos o paciente apresenta. E se esse quadro de náuseas e vômitos for muito intenso, o indivíduo pode apresentar um quadro de anorexia também, causado principalmente por uma desidratação. E aí a gente tem também uma leucocitose, já que os leucócitos vão tentar sanar essa infecção, então vai ter um aumento para tentar barrar esse processo inflamatório. E aí, por último, a gente tem uma febre, que vai ser uma febre em torno de 37,5 a 38,5, não passa disso, né, na maioria dos casos. E aí a gente tem alguns sinais e algum que a gente pode encontrar quando a gente faz o exame físico. E aí a gente separou aqui 4. O primeiro deles vai ser o de Bloomberg, que é um sinal em que o examinador vai fazer uma compressão na região de McBurney, que é essa região aqui apresentada nessa imagem, número 1. E aí o examinador vai fazer uma compressão nessa região. Se o indivíduo apresentar uma dor no momento da descompressão, aí a gente diz que é um sinal positivo. E aí essa compressão tem que ser feita do lado direito, na região onde se encontra o apêndice. E aí o segundo sinal vai ser o sinal de Rosving, que é um sinal que a gente vai fazer, o examinador, né, vai fazer uma palpação. Pode ser a palpação tradicional mesmo, com a ponta dos dedos, ou o examinador pode fazer através de uma rotação da mão. E aí esse sinal a gente vai testar no lado oposto, ou seja, no quadrante inferior esquerdo, não vai ser no direito. E aí, quando a gente fizer esse sinal, se o paciente apresentar, né, se ele falar que sentiu uma dor na região direita, a gente diz que é um sinal positivo, que vai ser também um indicativo de apendicite. E aí, o segundo sinal vai ser o terceiro sinal, vai ser o do psoas, que a gente pede para o indivíduo, a gente puxa a perna do indivíduo para fazer uma flexão. A gente puxa a coxa dele para fazer uma extensão do músculo psoas. E aí ele pode referir uma dor na região, no quadrante inferior direito. Esse exame pode ser feito também com o paciente deitado. E aí o examinador vai fazer uma força de resistência, enquanto o indivíduo tenta elevar a perna. E aí o quarto sinal vai ser o sinal do obturador, que o examinador vai flexionar o joelho do paciente e vai fazer uma rotação interna do quadril. E aí eu vou botar um vídeo aqui, que é mostrando cada um. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Tá aparecendo para vocês? Assim, Carol. Pronto, o primeiro sinal vai ser esse aqui. Aí, o segundo, do obturador. O terceiro, do psoas.
E aí, esse sinal aqui de Fleimão é um sinal que o examinador, no caso, o cirurgião, vai encontrar se o paciente apresentar algum abscesso, alguma massa na região que vai impedir de palpar o apêndice. E aí a gente passa para a parte de tratamento. O tratamento da apendicite ele é eminentemente cirúrgico, porque, como eu disse, né, o risco do apêndice romper é muito grande. E se isso acontecer, a gravidade do quadro clínico, o quadro clínico vai se agravar muito. E aí a gente não quer isso. Então, o tratamento é cirúrgico. O único caso que o tratamento não vai ser cirúrgico é se o paciente apresentar esse fleimão, que aí a gente vai ter que entrar com uma antibiótico terapia e fazer uma drenagem da região até conseguir fazer a palpação e encontrar o apêndice. E aí o tratamento cirúrgico a gente tem dois tipos, que é a apendicectomia aberta, que é uma cirurgia mais invasiva, mais complicada, e o pós-operatório também não é tão simples. E a segunda vai ser por videolaparoscopia, que é muito mais tranquila e o pós-operatório também é bem melhor. São feitas algumas incisões na região abdominal e é parecido com o que Lucas apresentou na patologia dele. Tem que ser introduzido um gás para que a região abdominal ela fique mais fácil de ser explorada. E aí eu vou mostrar um vídeo de uma cirurgia também aqui para vocês. E vou acelerar para não demorar tanto. Vejam se está aparecendo aí, por favor.
E aí, só para finalizar, nessa imagem aqui de cima, a gente tem. Nessa imagem de cima é uma imagem de uma apendicectomia de videolaparoscopia, e aqui embaixo não é do mesmo paciente, se eu não me engano. Se tiver errado, Lucas me corrija, mas foi um paciente que fez uma apendicectomia e depois ele descobriu um tumor e precisou fazer uma colectomia parcial. Aí retirou aqui a região do ilho terminal e o colo ascendente. E aí, aqui foram as referências que a gente usou para fazer a apresentação. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado das apresentações.